Guardem essa frase, a vida é um feedback. Se os teus resultados não estão de acordo com o que tu gostaria, é porque algo dentro de ti não está alinhado. Tem crenças, tem feridas de rejeição, abandono. Como criar essas metas que sejam infalíveis? Eu diria como criar as metas que sejam impossíveis de não ser alcançadas. É? Tá. Impossível não alcançar essas metas quando tu começa criando elas com clareza dentro da tua própria realidade. Porque se tu pega alguns objetivos que tu encontrou na internet, em vídeos no YouTube, no Pinterest, que não são objetivos e metas tuas, vai ter uma maior dificuldade em alcançá-los, porque aquilo não faz tanto sentido pra ti. Nós estamos falando com pessoas adultas. Eu não consigo não bater nessa tecla, por quê? Porque quando a gente fala com pessoas adultas, a gente tem que entender que a frustração ela vai acontecer ao longo da vida. Ficar evitando frustração é evitar a vida, né? A pessoa que quer viver coisas grandiosas, que quer ter resultados extraordinários, ela vai se deparar com a frustração em inúmeros momentos. Primeira e acho que mais importante de todas, guardar dinheiro. Essa tem que ser uma meta pra qualquer pessoa. A gente vive num país, né, que naturalmente a economia é meio doida, assim, né? A gente tá muito sensível. Guardar dinheiro, especialmente pra mulher, representa uma liberdade que ainda hoje, mesmo com todo o avanço, mesmo com todas as mudanças que a humanidade foi tendo ao longo do tempo, guardar dinheiro pra mulher é uma representação de liberdade muito absurda. Parece que não, mas ainda hoje muitas mulheres estão em relações que elas não gostariam mais de estar porque elas não têm liberdade financeira. Até o pior crime cometido no mundo, ele é julgado uma única vez. A pessoa vai pagar por aquilo e encerrou. O julgamento próprio, por um erro muitas vezes minúsculo, é constante. Faz sentido? Camila, como criar metas para 2026 que sejam infalíveis? Como criar essas metas que sejam infalíveis? Eu diria como criar as metas que sejam impossíveis de não ser alcançadas. Ah, é? É Tá. impossível não alcançar essas metas quando tu começa criando elas com clareza dentro da tua própria realidade. Por quê? Porque se tu pega alguns objetivos que tu encontrou na internet, em vídeos no YouTube, no Pinterest, que não são objetivos e metas tuas, vai ter uma maior dificuldade em alcançá-los, porque aquilo não faz tanto sentido pra ti. Né? É importante que essas metas, elas tenham uma conexão muito grande com os sonhos que tu quer realizar, com o meio no qual tu convive, a realidade na qual a pessoa está inserida. Então, a gente cria e alcança essas metas, primeiro, através da clareza. Não tem como criar metas sem tirar um tempo para si. Tirar um tempo, se estudar, entender qual é o seu momento atual, para que então você possa fazer alguns questionamentos como: onde eu quero chegar? Onde eu estou nesse momento? Porque se nesse momento você tá num ponto aonde tá no SPC, por exemplo, tá com as contas todas atrasadas, seria um pouco irreal e injusto consigo mesmo que você estabelecesse uma meta de chegar a R$ 1 milhão até o final do ano. Então, a gente precisa trabalhar com a clareza da realidade na qual se está inserido. Fazendo essas perguntas de onde estou, onde eu desejo chegar e o que é possível dentro dessa minha realidade, dentro desse meu ponto de partida, fica muito mais fácil estabelecer esses objetivos. Então, a gente começa nessas perguntas e a partir dessas perguntas você vai traçar as suas grandes metas. Então, digamos que uma grande meta seja, ao final do ano eu quero ter postado 12 vídeos no YouTube. Então, eu sei que eu preciso postar um vídeo por mês. A minha grande meta é sair do SPC até o final do ano. Então, o que eu preciso fazer de forma micrometas, né? Entrar em contato com os estabelecimentos nos quais eu estou com dívida, renegociar essas dívidas, talvez pensar em a cada mês eu vou quitar uma dívida diferente, ou a cada 2 meses eu vou quitar uma dívida. Então, cria-se essas grandes metas, esses grandes objetivos, e depois você vai fracionar esses grandes objetivos em pequenos objetivos que podem ser mensais, quinzenais, semanais ou até mesmo diários. Para elaboração, para materialização desses objetivos, é importante, independente de qual seja a meta, que haja uma constância em atividades. Você precisa de constância naquilo que vai fazer com que, ao final de um ano, você chegue ao seu objetivo.
Uhum. Tá, mas assim, ó, Camila, é, tu tocou em vários temas aqui que são bem importantes, principalmente aquela micro metas, né? Deixar assim a Uhum. tua meta gigante em vários pedacinhos. É muito interessante. Só que aí eu quero entrar um pouco mais além na questão do que sabota as pessoas a criarem essas metas, porque tu falou sobre a comparação. Perfeito, eu vi ali no Pinterest uma meta que eu achei interessante. Nossa, eu saí fazer R$ 10.000, tá? Mas tá ali no teu contexto? Pô, tô atolado de dívidas. Será que não é mais fácil pagar essas dívidas para depois pensar nesses 10.000? Tem que ver o contexto da pessoa. E tu falou sobre a clareza. A gente pode falar novamente sobre eles, mas aí eu queria tocar no assunto de quais são os maiores vilões das pessoas no momento de criar metas. Aí eu acredito que um dos principais somos nós mesmos. Mas como? Como isso acontece? Porque nós somos os próprios vilões das nossas histórias para a criação de meta. Especialmente pela dificuldade em manter a constância que está associado à identidade na qual tu está abraçado, a identidade na qual tu tomou para si mesmo, né? Então, por exemplo, Hum, se o objetivo de uma pessoa é ler 12 livros ao decorrer de um ano, um livro por mês, que é uma meta super comum, que eu vejo uhum, sempre as pessoas compartilhando na internet. Se esse é o objetivo da pessoa, ela precisa primeiro entender que ela não quer ler 12 livros, ela precisa tornar-se uma leitora. Ela precisa mudar a identidade dela, porque a partir do momento que eu acredito que eu sou algo, eu sou uma leitora, é intrinsecamente natural que no meu dia a dia na oportunidade que eu tiver, eu vou pegar um livro e vou ler. Porque eu sou uma leitora, isso faz parte da minha identidade. Se faz parte da minha identidade, está inserido no meu contexto. Então, muitas vezes, o maior vilão somos nós mesmos, mas especialmente o conjunto de crenças que nós temos sobre nós, ou seja, a nossa identidade, que não abraçou ainda essa nova realidade, não abraçou essa nova persona, essa persona que é algo. Então, para que a gente possa romper esses padrões, esses vilões, né, que moram dentro da gente, geralmente dentro da nossa cabeça, e que muitas vezes vai optar por ficar mexendo no telefone, que vai optar por assistir uma série antes de dormir, ao invés de ler um livro para alcançar aquela meta, por exemplo. É importante que essa pessoa ela esteja primeiro, né, muito atenta dentro de si mesma, ela esteja conectada consigo mesma, para que ela possa identificar: ok, eu não estou atingindo essa meta, por quê? Porque eu não estou encaixando esse objetivo no meu dia, porque eu acho que no fundo eu nem vou conseguir. uhum. Isso é algo muito comum, que é a pessoa ela acha que ela nem vai conseguir. Então ela estabelece com aquela empolgação de início de ano várias metas, eu vou ler, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer uma dieta, eu vou mudar minha vida financeira, então eu vou ter uma boa reserva de segurança ao final do ano. Só que o que que acontece? Ela se esquece disso, ela acaba entrando, nesse lugar de: "Ai, mas eu nem vou conseguir mesmo, então, ai, deixa pra lá". Aquela empolgação de início de ano, que a gente encontra normalmente, assim, no mês de janeiro, né, "Eu vou mudar toda a minha vida, eu vou revolucionar a minha vida", ela passa. E o que que faz com que uma pessoa que começou o ano empolgada, o que que diferencia, né, uma pessoa que começou o ano empolgada, mas que ao final do ano, mesmo sem a empolgação, ela conseguiu manifestar aqueles objetivos, aquelas metas, daquela pessoa que também começou o ano empolgada, mas que deixou para trás? O esquecimento da motivação por trás de estabelecer aquela meta. Por que que tu quer o que tu quer? Por que que tu tirou um tempo e foi colocar aquilo no caderno? Sabe, qual é o teu porquê? Isso é uma diferenciação entre ambas e, claro, a crença sobre si mesmo, as crenças sobre si mesmo, né? Aquela pessoa que já está acostumada a oferecer para si evidências de que não consegue. E por que que eu falo oferecer para si? Porque aquela pessoa que não consegue materializar os seus objetivos, que ano após ano ela só vai repetindo a lista, Uhum. sabe? Ela vai lá e praticamente reescreve a lista. Ela simplesmente já acatou isso, muitas vezes de forma inconsciente, que é isso, que chega o fim do ano e ela não vai materializar aquilo. Ela não acredita que ela é capaz. Por quê? Porque ao longo da vida ela foi produzindo evidências para si mesma, através das suas atitudes, de que é uma pessoa que não consegue.
E como que ela foi produzindo essas evidências? Acreditando naquilo que os outros disseram, começando um projeto e não terminando, começando uma dieta, por exemplo, e não indo até o fim, não alcançando esse objetivo, começando a academia e não indo. E aí tem um ponto que é extremamente importante e que está associado ao fato de pessoas não conseguirem materializar os seus sonhos, atingir as suas metas, que é querer começar assim, eu vou dar o meu 100%. Então a pessoa nunca pisou na academia. E aí ela estabelece que ela vai ir 6 vezes na semana. Uhum. Isso não vai acontecer. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque o processo precisa ser gradual. Precisa estabelecer metas tão ridículas, pequenas e tão ridículas, para quê? Para que isso vá criando evidências na tua mente de que tu consegue. Porque se ano após ano você se compromete a ir à academia 6 vezes por semana, coloca uma meta gigantesca, ou vou guardar R$ 1.000 por mês, sendo que o salário é 3.000 e a pessoa já vive apertada. E ela naturalmente, ao estabelecer essa meta tão grande, ela não consegue concluir aquilo, ela já vai internalizando. Eu não consigo, eu não sou capaz. Então, é essa produção de evidências contra si mesma. Então, a gente consegue mudar isso através de objetivos pequenos. Então, o meu objetivo da semana vai ser ir 2 vezes à academia. Para quem não vai nenhuma vez à academia, ir 2 vezes é uma vitória. Ao estabelecer essas pequenas metas e ir concluindo essas pequenas metas, essa pessoa está produzindo evidências a favor de si mesma. E aí, então, a mente ela começa a acreditar nessa nova identidade. A identidade de eu sou uma pessoa que vai à academia, eu sou uma pessoa que lê. Eu falo muito isso com as minhas clientes quando elas procuram estabelecer metas, né? Então, eu ajudo elas a entender a realidade na qual elas estão, o momento atual e quais são os objetivos que estão de acordo com a pessoa que elas querem ser no futuro. Porque as metas são diferentes, né, para cada pessoa. Cada pessoa vai ter as suas próprias metas de acordo com quem deseja ser, o que deseja viver, os lugares que deseja estar, as pessoas que deseja acessar. E eu falo muito sobre isso. Estabeleça metas tão ridículas de fáceis que seja impossível a tua mente sabotar. Por exemplo, nunca leu na vida? Começa lendo 2 páginas. Ai, Camila, mas se for pra ler 2 páginas, eu vou ler um livro no ano. É pra quem não lê nenhum livro. Uhum. Ler um livro no ano tá maravilhoso. Ai, mas, mais uma vez, nunca pisei na academia. Vai uma vez. Se for uma vez, já tá lindo. Já tá lindo. Tá, eu não consigo guardar R$ 500, R$ 1.000 por mês. Guarda 10. Guarda 10. Uhum. E isso até é algo que, dentro do desafio que eu vou lançar Uhum. amanhã, Uhum. tem uma das tarefas de um dos dias do desafio, que é criar esse pote online do dinheiro. É como se fosse um cofre online, onde é um valor simbólico. A mulher que tem R$ 1, ela vai guardar R$ 1. Por quê? Porque isso vai criar uma evidência para a mente dela de que ela já está se tornando a mulher que guarda dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Independentemente de ser 50, de ser 1.000, de ser R$ 1, de ser 50 centavos. Então, voltando para a questão das metas, é indispensável que se crie metas pequenas, ridiculamente fáceis de serem concluídas, para que, num montante de um ano, isso vai trazer um bom resultado. Uhum. Mas o foco não é nem só o resultado. O foco é criar evidências para si mesma da nova identidade. Perfeito. Ah, Camila, essa parte aqui é muito, muito perfeita, porque o que acontece? Até a gente já conversou em outro episódio, acho que foi com a Ingrid, sua amiga que vocês vão voltar aqui, inclusive a Ingrid que passou aqui. Qual é o sobrenome dela? Campos. Ingrid Campos passou aqui no podcast, foi bem interessante, foi muito massa, e ela vai voltar junto com a Camila em algum momento, eu não sei qual. E foi nesse episódio que tocamos nesse assunto sobre o viés de confirmação, acho que foi no dela. Foi, eu vi. Tá, e é perfeito o que tu tá falando, porque a gente precisa trazer evidências que a gente consegue concluir coisas que vão trazer pra nossa cabeça de que, cara, sim, eu consigo concluir. Porque na maioria das vezes, o que acontece? Ah, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso, eu sou muito tímido, eu sou atrapalhado. Mas teve momentos da tua vida que tu não foi assim, que tu não foi tímido. Então, tem que trazer essas coisas pra tua cabeça. Se não tem, cria, como tu acabou de falar. E aí, ô Camila, tu falou sobre uma questão que é bem interessante, que é essa da identidade. Eu quero voltar nela daqui a pouco. Mas eu quero falar sobre a questão de como realmente criar essas metas. Primeiro, no papel, no celular,
Sabe, eu quero destrinchar isso. Eu sei que vai parecer meio tosco, aonde que eu vou colocar? Não. Realmente faz muito mais sentido pra mim, na minha visão, colocar no papel, externalizar ele. Toda a meta, o que que eu quero trazer pro meu ano, mês a mês, que eu acho mais interessante particularmente, dividir isso. Mas pra ti, qual seria? Mas antes de responder, na verdade, eu queria falar um pouquinho com o público, que é o seguinte, se você tá vendo esse vídeo até agora, significa que algo está te tocando, que algo está amadurecendo na sua cabeça. E muito provavelmente tu vai continuar daqui até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai te trazer algum benefício na sua vida. Então, o que que eu quero te pedir? Para se inscrever, é uma moeda de troca, tá? Eu vou trazer os melhores convidados para ti aqui no meu podcast, os melhores vídeos que vão acrescentar algo na sua vida e você só precisa clicar em um botão, que é de se inscrever e continuar assistindo os vídeos aqui do canal. E também, a Camila agora tem um canal no YouTube, bati aqui no microfone, mas é porque eu tô em êxtase, porque assim, ó, a Camila já veio aqui 2 vezes, a gente falou sobre o teu canal. E agora ela criou. Então vai estar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conhecer. E aí, antes de responder a minha pergunta ali sobre criar metas, eu gostaria que tu falasse assim um pouquinho do teu canal, pra gente não fugir muito do assunto, depois a gente volta nele, mas é o que eu acredito que seja muito importante pra vocês conhecerem o canal da Camila também. Então, vai aí, ô Camila, o que que tu vai falar no teu canal? Perfeito. Primeiro eu quero dizer que a criação do canal tem muita influência aqui do senso comum Ai, que e bom. principalmente do pessoal que comentou muitas vezes, Camila, convidada maravilhosa, cria teu canal no YouTube. Eu Uhum. tava lá lendo todos os comentários de vocês e foi o que me encorajou, porque de fato eu tava insegura e com medo de Uhum. criar o canal e ai, Normal. se ninguém gostar, Uhum. aquela coisa toda, né? E o canal foi criado pensando em compartilhar assuntos diversos que tangem o desenvolvimento feminino. Então, no meu Instagram, por exemplo, eu falo nichado sobre prosperidade, né? Claro que alguns assuntos adjacentes, associados, mas no canal não vou limitar apenas a prosperidade, Tá. vou falar sobre isso, óbvio que é um assunto extremamente importante e é especialmente para a liberdade emocional das mulheres, liberdade física das mulheres, então vou falar sobre isso, mas outros assuntos como autoconhecimento, como mudança de padrões através de práticas que você não precisa investir dinheiro, porque eu sei que muitas pessoas nesse momento não podem, por exemplo, investir em terapia. Então, eu vou falar sobre tudo aquilo que já me ajudou, aquilo que ajuda as minhas clientes até hoje. Então, a gente vai ter conteúdos muito profundos sobre o universo feminino e desenvolvimento feminino, especialmente. Homens também vão se beneficiar, com certeza, mas a minha comunicação, ela já vai mais para esse lado. Então, fica o convite. Se inscreva no meu Ah, canal. legal. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, lá nos últimos links, porque é questão de estratégia do YouTube. E outra coisa, tá, pessoal? Eu sei que é o canal da Camila, mas assista depois desse meu episódio, tá? Não vai sair agora no 17 minutos, senão vai acabar com o meu algoritmo. Por favor, continua aqui no vídeo, tá? E vão perder o ouro também se sair daqui agora. Exatamente. Ah, mas eu posso voltar. Não, não volta. Fica aqui, tá? Beleza, é o nosso acordo, tá? Tá, ô Camila, agora eu quero saber, de fato, como é que tu iria instruir as tuas clientes, as pessoas com quem tu trabalha, as Uhum. pessoas com quem tu convive a criar metas reais? É no papel? Como é que eu volto? Eu tenho que voltar nelas, eu tenho que, tá, toda semana eu tenho que revisitar essas minhas metas, ou eu deixo tudo na minha cabeça, coloco no celular naquele negocinho de note, sabe, que Uhum. dá um check? O que que eu preciso fazer para que as minhas metas sejam realistas, mas principalmente, como fazer de fato? Tá, eu vou passar exatamente como eu faço há anos, que pra mim é a maior comprovação, afinal eu sou uma grandíssima manifestadora de Uhum. tudo na minha vida e é muito bizarro. Então eu vou falar exatamente o meu passo a passo. Caderno, vocês já deveriam estar com um caderno assistindo a esse episódio. Primeira Uhum. coisa, se não tá, pausa rapidinho, pega e volta pra cá. Caderno, sempre. Por quê? Porque o fato de tirar da tua mente e escrever, isso já é muito simbólico. Todos os exercícios, práticas que a gente faz através da escrita já estão materializando. Por quê? Isso aqui, papel, Uhum. caneta, é físico. A partir do momento que tu tira da mente, tu passa para algo que é físico, uma parte daquela manifestação ela já começou a acontecer. A materialização daqueles objetivos já começou a acontecer. Fora que é necessário que a pessoa esteja em atenção plena quando ela vai escrever. A escrita, tu não consegue escrever pensando em 1000 outras coisas. Uhum. A escrita, ela obedece o pensamento. Então, o pensamento, ele tem que estar muito direcionado para que algo seja escrito. Não tem como dispersar da escrita. Nos intervalos, enquanto tu não está escrevendo, sim. Mas Uhum. enquanto se escreve, não. Então, isso já coloca a pessoa nesse estado de atenção plena. A atenção plena vai fazer com que, ao escrever os seus objetivos,
ao se questionar o porquê daqueles objetivos, essa pessoa ela vai conhecendo mais sobre si mesma. Então, o que parece algo muito simples, que é, vou escrever minhas metas, é um exercício também de autoconhecimento, é um exercício de conexão consigo mesma e é uma meditação ativa. Uhum. Então, tem várias coisas acontecendo em paralelo com aqueles objetivos. Papel e caneta na mão, primeiro a gente começa com um questionamento. Onde eu estou? Onde eu desejo chegar? Tá, ok. Coloquei ali o meu estado atual. E aí, nesse estado atual, a pessoa pode colocar, por exemplo, eu estou nesse momento fazendo faculdade. Eu estou em um emprego que eu não gosto. Eu estou em um relacionamento conturbado. Seja honesta consigo mesma. Seja muito sincero, seja brutalmente honesto. Por quê? Porque ao perceber o seu estado atual, você já tem uma clareza muito maior de para onde você deseja ir. Então, fazer a pergunta para si mesma é muito importante. Onde eu estou? Depois, eu vou pegar essa lista de onde eu estou e vou para a lista de para onde eu quero ir. Então, eu quero ir para reduzir 10 quilos no meu peso, melhorar o meu relacionamento ou ter coragem para sair do meu relacionamento. Eu quero ir de R$ 0 guardados para R$ 500 guardados ao final do ano. Uma meta realista, um objetivo realista. Beleza. Se questionou sobre isso, agora você vai entender por que que eu quero isso? Por que que eu quero que o meu relacionamento fique melhor? Por que que eu quero ter dinheiro no banco ao final do ano? Por que que eu quero melhorar o meu corpo e a minha aparência ao final de 2026? Então, a pessoa ela vai entrar também num estado de quase uma autoanálise e ela vai entender os porquês dela. Entendendo esses porquês, já fica muito mais claro para ela o que é que vai ser o agente motivador, mas não o agente motivador como uma motivação que é inicial e logo acaba, porque motivação acaba. Uhum. Propósito não acaba, motivação acaba, né? Então, eu quero melhorar o meu relacionamento porque eu tenho filhos e quero que os meus filhos cresçam em um lar saudável. Então, eu não quero me separar, eu quero melhorar a minha relação. Eu quero melhorar a minha aparência porque eu vou melhorar a minha autoestima, também os meus relacionamentos, a forma como eu sou percebida pelo outro. Então, você vai identificando os benefícios de alcançar aquela meta ao final de 2026. E isso também influi para que seja mais fácil para você continuar. Porque assim, se a meta estiver ali escrita de uma forma pouquíssimo clara, sem um porquê muito claro, também esse agente motivador ele vai faltar. Então, entendeu onde está, para onde quero ir e por quê, a gente tem que pensar, tá, ok, fiz as minhas metas grandes do ano. Eu tenho metas para o ano. Você vai pegar essas metas grandes do ano, como por exemplo, emagrecer 10 quilos. Se eu preciso emagrecer 10 quilos em um ano, quanto por mês eu preciso emagrecer? Então, a gente vai, de certa forma, subdividir essas grandes metas em metas menores. Ok, se... Opa, bati no microfone. Não, tudo bem. Se eu quero emagrecer 10 quilos, quantos quilos por mês? Tá, por mês. Por semana. Para ser uma pessoa que perde 10 quilos, o que que eu preciso fazer? Boa. Porque aí a gente vai entrar onde? Nos hábitos que moldam a identidade. Quem é a pessoa que perde 10 quilos? Quem é a pessoa? Identidade. A pessoa que perde 10 quilos é uma pessoa que faz atividade física com frequência. A pessoa... Vamos sempre focar nisso, a identidade. A pessoa que perde 10 quilos é a pessoa que não vai pedir iFood 3 vezes por semana. A pessoa que perde 10 quilos é a pessoa que vai até um nutricionista ou que pode realmente, caso ela tenha conhecimento, reeducar a sua alimentação. A pessoa que guarda 500, R$ 1.000 em um ano é a pessoa que todo mês ela economiza um pouquinho. Então, quem é a pessoa que eu preciso me tornar para atingir esses objetivos? Aí a gente entra no contexto novamente da identidade. Eu normalmente faço dessa forma, eu coloco no papel as metas grandes, subdivido elas em metas menores e, por exemplo, eu faço as metas semanais e diárias. Então, eu monto a minha rotina diária para que ela seja condizente com o que eu quero experienciar, com os resultados que eu desejo ter lá no final de dezembro, no final do ano. E como que eu faço isso? Sempre pensando em... Eu tenho áreas da vida.
todos os dias, praticamente, eu preciso ter um objetivo, um hábito que seja relacionado à minha vida espiritual. Então, todos os dias eu vou orar e vou meditar. Todos os dias. Pro meu intelecto, todos os dias eu leio. Por quê? Porque eu já tenho na minha identidade que eu sou uma leitora desde criança e também porque, ao final do ano, não é bem uma meta que eu estabeleço, mas eu quero estar mais inteligente. E, inclusive, do ano passado pra cá, o meu objetivo de leitura foi o quê? Sair da autoajuda, desenvolvimento pessoal e ir pra literatura clássica. Tô fazendo isso também. Eu tô desde o ano passado e, assim, não volto, acho que mais pra autoajuda, né? É bem Porque diferente, é bem diferente, eu tô amando, assim. Então, não é uma meta, assim, de tantos livros. Eu não tenho uma meta de livros. Eu tenho um único pensamento. Eu sou leitora, eu leio todos os dias. Eu leio todos os dias. Eu leio logo que eu acordo e antes de dormir. Não existe pra mim ficar assistindo filme, série antes de dormir, porque eu não gosto. Nem tenho televisão no quarto, por exemplo. Mas eu leio. Então, na minha rotina, eu montei um hábito que é espiritual, um hábito intelectual, o meu profissional, que é o trabalho. Então, eu trabalho quase todos os dias, né, da semana. Hábito físico, atividade física. Eu odeio fazer atividade física, sendo muito honesta. Então, o meu objetivo é treinar pelo menos 4 vezes na semana. Eu detesto, não suporto. Mas faço, porque eu quero ser a pessoa que tem uma vida saudável. Sim. Não tenho objetivos estéticos com atividade física, mas eu tenho objetivos de saúde. Então, é bem interessante pegar essas metas e subdividi-las também em áreas da vida. Área espiritual, área pessoal, viagens, caso queira, relacionamento, profissional, financeiro. Agora eu tenho minha meta de YouTube também. Se inscreva no meu canal para eu atingir a meta. Então, subdividir essas metas em áreas da vida também é uma excelente forma de você criar a sua rotina diária. Claro que nem todo mundo vai conseguir ter um hábito para cada área da vida todos os dias, porque para algumas pessoas o trabalho, por exemplo, ocupa quase que o dia inteiro, transporte ocupa bastante. Então, crie esses objetivos e essas metas baseados na tua realidade. Mas é importante que, pelo menos semanalmente, você esteja fazendo algo direcionado para todas essas áreas da vida. Então, ter o seu tempo com Deus, ter o seu tempo com a família, ter o seu tempo consigo mesma, trabalho, revisar as suas finanças, observar como é que estão essas finanças. Se naquela semana gastou demais, já sabe que na próxima tem que dar uma segurada para que você possa, ao final do mês, guardar uma quantidade de dinheiro que ao final do ano vai ser aquele montante que você estabeleceu. Feito isso, tendo esse desenho, de certa forma, da rotina diária que você tem que seguir para que aqueles objetivos sejam materializados, aí é a questão de seguir, né? Seguir. Que aí o papo é onde a maioria das pessoas escorrega, né? A gente volta para o contexto da identidade, que é aceitar e assumir esse lugar de que eu já sou a pessoa que materializa tantos livros lidos por ano, um peso X por ano, resultados financeiros X por ano. Então, a gente traz esse contexto de identidade para que essa pessoa consiga definitivamente materializar esses objetivos. E para mudar a identidade, a gente precisa pensar o quê? Você tem que mudar a forma como você enxerga a si mesmo. E não só a si mesmo. Por quê? Porque de nada adianta uma pessoa trabalhar as suas crenças sobre si mesma. Então, eu acredito que sim, eu sou capaz de materializar os meus desejos, mas a pessoa vê o mundo como se estivesse contra ela. Não, eu sou a pessoa que consegue, que tá apta a materializar os meus desejos, mas a minha mãe dentro de casa, ela não coopera com isso, ela briga comigo, ela assiste televisão alta. Como é que eu vou ler com a minha mãe assistindo televisão alta? É assim, é questão de ficar externalizando o problema para as outras pessoas. Sendo que, na verdade, ela tá dentro. Tá dentro da gente. Por exemplo, minha avó tá ali, tá aí, o que tu pode fazer nesse momento? Pode ir pro quarto? Pode colocar um fone de ouvido com ruído branco? É basicamente isso. É tentar resolver aquele problema. E tentar resolver aquele problema, muitas vezes, tá ligado a um estudo do caso, do que está acontecendo ali no teu contexto. E eu quero voltar nessa questão. Voltar não, estamos falando sobre metas. Tá, ó, coloquei a meta ali que eu quero 10 mil, coloquei a meta, seja lá a meta que você pôr no seu caderno. E coloque no caderno, muito importante. E revisitar. Revisitar. Tu tinha até me perguntado sobre isso, acho que eu não respondi a questão do revisitar as metas, podemos falar agora. Importantíssimo revisitar. Eu gosto de revisitar, normalmente a cada trimestre, assim, pra ver, 3 meses do ano já foram. Pra onde que a minha vida tá andando?
gosto também de conferir, porque o que que acontece? Nós somos seres mutáveis, né? Nós estamos em constante transformação, a nossa mente ela vai mudando e é natural que os nossos objetivos mudem também. Uhum. Então revisita aquelas metas, percebe se aquilo ainda faz sentido pra ti, porque é super natural e comigo acontece todo ano. Ao final do ano, quando eu vou dar o bom cheque assim nas metas, eu vejo que algumas coisas eu não cumpri, eu fico, tá, mas isso ainda faz sentido pra minha Camila de agora? E muitas vezes não faz. Então, revisitar a cada 3 meses, eu acho que é bem legal pra te se lembrar do propósito, pra onde tu precisa ir, onde tu precisa colocar um pouquinho mais de energia, porque assim, putz, tá, eu tô indo bem aqui na questão de guardar dinheiro, mas na minha ida à academia não tá legal. Uhum. Já provavelmente a pessoa mudou a identidade em relação ao dinheiro, mas ela ainda não mudou a identidade em relação ao físico. Então, deixa a parte do dinheiro um pouquinho mais de forma secundária, continua fazendo o que está fazendo, né, para conseguir aquele resultado, e vamos focar um pouquinho mais nessa mudança de identidade aqui em relação à parte física. Uhum. E aí, pode ser o quê, por exemplo? Tá, não tô conseguindo ir 4 vezes, então é bem ridículo o que eu vou falar, mas eu juro que Uhum. funciona. Eu tô indo 2 vezes, ok. O terceiro dia eu vou pelo menos colocar o tênis. Uhum. O meu terceiro dia vai ser. A minha obrigação vai ser colocar o tênis. Por quê? É muito natural que quando a pessoa coloque o tênis, ela vá. Sim. Vestiu a roupa e colocou o tênis, é meio que, ok, tá tudo bem. Eu posso ir, eu posso Uhum. fazer. Já venci a resistência. Então, é importante revisitar, eventualmente, a cada mês, trimestre, depende muito de quais são as metas, a quantidade de metas, o grau de dificuldade para alcançá-las também, mas revisitar antes do final do ano é indispensável. Senão, é um conteúdo que se perde. É. E aí te ajuda a recalcular a rota, revisitar para onde que precisa ir. É importante sim. E sabe uma coisa? Ontem eu estava arrumando meu escritório junto com a minha esposa e eu me deparei com uns 4 cadernos meus. Parecido com esse daqui, mais ou menos nessa grossura. E essa é a parte gostosa de revisitar. Por exemplo, eu fui ver algumas metas, porque eu sempre escrevi, né? Minhas metas, o que eu quero conquistar, as coisas que eu quero manifestar, o que tá acontecendo comigo, escrita ativa, Uhum. várias palavras, várias páginas onde que eu estava escrevendo como eu poderia resolver a minha vida. E é muito gostoso de revisitar, principalmente aqueles que a gente já concluiu. E principalmente também aquilo que a gente não concluiu. Por quê? Pô, tá, o que que aconteceu na minha vida que eu ainda não resolvi isso? Ah, mas eu só vou revisitar lá? Não, eu pego e reescrevo novamente em outro caderno. Eu não deixo lá naquele caderninho velho, porque aí eu tenho já uma pena na minha cabeça. O caderno velho fica com as coisas velhas. Aí depois eu revisito ele e aí eu escrevo no novinho. Ou seja, pira Uhum. minha, tá, gente? Vocês fazem do jeito que vocês acharem interessante, tá? E aí eu quero entrar no assunto de estudos, que eu tinha conversado ali contigo um pouquinho antes. Que é o seguinte, na maioria das vezes a gente faz aquelas metas vazias. Tá, eu quero conquistar 10 mil. Só que como? Como? Criando uma nova identidade, criando um novo hábito. Mas através do quê? Estudo. Estudo. Estudo é uma das melhores coisas que você pode colocar na sua vida. Eu sei que foi empurrado a palavra estudos de uma forma muito, às vezes até pejorativa. Não, vai estudar. Mas Uhum. não é isso, pessoal. Não é tu pegar um caderno de álgebra lá, até TS, da tua área, mas eu tô falando de o que dentro da minha área, o que dentro da meta que eu quero concluir, eu preciso estudar para de fato concluir a mesma. Então, assim, procure formas. No YouTube, tem também, até às vezes no TikTok, sei lá, o Reels, Uhum. deve ter algum conteúdo lá de algum perfil gratificante que vai te ajudar. Mas estuda. Estuda que isso vai fazer com que a sua identidade se aflore um pouco mais e crie hábitos. Aí eu quero falar sobre o hábitos contigo. O que que eu tenho que trazer na minha vida de hábitos para que eu consiga olhar para essas minhas metas e perceber, ok, através desse meu hábito, ou como construir hábitos, eu consigo concluir essas metas. E até depois de tu responder isso, eu gostaria que tu falasse sobre aquela. É um produto, o que que tu tá fazendo, que é os 10 dias lá. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque eu achei bem interessante que tu falou um pouquinho ali no comecinho do vídeo. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante de entender o que que é. Então, como é que a gente pode formar esses hábitos? E aí depois tu fala sobre aquele 10 dias para despertar? A Como é que é? mulher próspera. Perfeito. Pode falar aí sobre os hábitos. Os hábitos, né? É. Primeiro, a gente precisa entender que hábito é algo que se faz constantemente, é algo que você faz todos os dias, ou praticamente todos os dias, Uhum. né? E que você vai escolher esses hábitos baseado naquilo que você deseja materializar. Então, não tem como eu dizer assim, um hábito bom para você fazer é X, porque depende do teu Uhum. objetivo.
né? Então, se o teu objetivo é guardar 10 mil reais ao longo de um ano, tu tem que ter o hábito de, diariamente, ou pelo menos semanalmente, verificar as tuas contas, verificar para onde o teu dinheiro tá indo, verificar se, dentro daquilo que você ganha, qual é o valor real que você consegue tirar para investir. Ou então, o ideal, que eu sou mais desse pensamento, que não é da economia, é Uhum. sim, como eu posso fazer mais dinheiro, Sim. né? Se questionar. Como eu posso fazer mais dinheiro? É através do Do estudo estudo. mesmo, Uhum. com certeza, é indispensável. É através do estudo, encontrar formas de conseguir fazer mais dinheiro para atingir aquele objetivo. Então, quando a gente fala sobre quais hábitos são importantes para que a pessoa tenha ali uma vida interessante, uma boa vida, depende, porque depende dos objetivos daquela pessoa, né? Uhum. Tem pessoas que nem em Deus acreditam. Então, para elas, não dá para eu colocar um hábito que para mim é o pilar de todos os outros, que é a oração diária. É o agradecimento diário, a gratidão diária. Então, para uma pessoa que é ateu, ateia, ou que simplesmente, né, não tá nem aí pra religião, não adianta eu colocar esse hábito. Para mim, enquanto Camila, é algo indispensável. Então, para que você saiba quais são os hábitos que precisam ser seguidos ali diariamente, é importante que você tenha os seus grandes objetivos subdivididos em pequenos objetivos. E aí, para que esses hábitos eles possam ser realizados, a gente precisa pensar tanto no dificultar hábitos ruins e facilitar hábitos bons. Por exemplo, como é que dificulta um hábito ruim? Putz, eu tenho o hábito de ir dormir assistindo TV. E eu queria colocar a leitura à noite para que eu pudesse ler um pouco mais. Como é que você dificulta o hábito de dormir Uhum. assistindo televisão? Se você tem TV no quarto, tira a televisão do quarto. Isso é um ponto. O Uhum. quarto é feito para dormir, para descansar, não para assistir TV, né? Você pode então dificultar esse hábito através de dificultar um pouco do acesso àquilo. Se o seu hábito, isso eu faço muito, se o seu hábito é se manter num corpo saudável ou emagrecer, você vai dificultar o seu acesso a comidas que não são saudáveis, que são extremamente calóricas. Então, você não vai ter o chocolate em casa, você não vai ter bolacha em casa. Você vai ter o quê? No seu ambiente, porque a gente tem que falar sobre construção de ambiente. Construir um ambiente que pode ser interno ou externo, né? O ambiente mental, quanto o ambiente físico que cooperem para aquilo. Como que a gente consegue facilitar um bom hábito, por exemplo, para que isso se materialize, para que isso se concretize? Antes de dormir, por exemplo, tenha todo o seu dia seguinte escrito. O Uhum. dia não começa naquele dia, ele começa no dia anterior. Eu gosto muito de, no domingo à noite, já escrever a minha semana, né? Como que eu vou começar os meus dias? Todos os dias, quais são os meus objetivos, os meus hábitos, para que eu vá lá, eu uso o Notas daí, Uhum. para dar checkzinho Sim. e deixar amarelinho, organizado. Eh, no domingo à noite, se eu quero treinar pela segunda-feira de manhã, eu vou deixar a minha roupa e o meu tênis já do ladinho da cama. Quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou me deparar é o quê? O meu tênis, a minha roupa. Eu facilitei um bom hábito. Uma coisa que eu indico muito, isso aqui realmente, sério, prestem atenção. Para não acordar e ir direto pro celular e para não dormir mexendo no celular, isso quem é minha cliente sabe, né? A galera aí com mais de 8 horas de tela, eu Hum. sempre passo essa orientação. Coloque o seu telefone longe. Isso é para quem não consegue acordar de manhã no primeiro despertador, não consegue acordar no horário. Isso é para quem está se sentindo muito ansiosa porque tá com tempo de tela muito alto. Isso é para quem não consegue fazer uma higiene do sono antes de dormir, que é coloque o celular longe. Se ao lado do teu quarto tem um banheiro, deixe o celular com o despertador ativado Uhum. lá em cima da pia do banheiro ou em qualquer outro lugar que seja próximo o suficiente para que você ouça o alarme, caso precise de alarme, mas que seja longe o suficiente que você precise levantar e dar pelo menos uns 3 passos para poder pegar o telefone. Uhum. Só isso aqui, só essa ação de deixar o celular longe da cama já vai materializar vários hábitos bons, como acordar e não ir direto para o telefone. Então, se você pega o celular ali logo que você acorda, você já vai ficar enrolando mais tempo na cama, quando vê perder o horário, putz, não dá mais pra ir pra academia, Uhum. sabe? Antes de dormir, nossa, agora eu já fiquei mexendo muito no celular, não tô mais com sono, já tô com sono, não vai dar tempo de ler.
Então, essa é uma pequena ação muito, muito simples, mas que ajuda demais a materializar esses objetivos, a seguir essa rotina. Então, ter isso escrito dia após dia, acostumem-se a ter uma agenda. Vocês são adultos. Adulto tem que ter agenda, gente. Não dá pra só ir vivendo. Mesmo que É. o teu dia comece com acordar, dar café da manhã ali pra família, pros filhos, levar filho na escola, depois trabalhar, voltar pra casa e dar uma arrumadinha na casa, fazer o jantar. Tenha isso em agenda. Tenha isso em agenda. Por quê? Porque tu vai ver que sempre sobra um tempinho. Às vezes, parece que o dia ele é muito cheio, até tu colocar no papel. É. Até tu colocar numa agenda, até tu colocar pode ser uma agenda do Google, que tá ali no telefone, enfim. Coloque as coisas na agenda. Adultos têm que colocar as coisas na agenda. E aí, a gente gosta muito, né? Qualquer pessoa que fala sobre metas e objetivos fala muito sobre check, sobre dar o certinho ali. Por quê? Porque isso ativa uma área do cérebro da qual eu não vou lembrar o nome agora, mas se eu não me engano é o sistema de recompensa. Ativa esse sistema de recompensa e é como se fosse uma gotinha ali de serotonina, dopamina, não lembro agora qual é o neurotransmissor associado, que vai fazer com que tu queira mais daquilo. Dar o check é tão satisfatório que a pessoa, sem saber o porquê, isso vem como uma necessidade neural, ela vai buscar cumprir aqueles objetivos para, ao fim do dia, dar aquele check. E ao fim de uma semana, quando tu olha para as tuas metas ali, para os teus hábitos, e tu cumpriu, sei lá, 85%, 90%, ao final de uma semana tu olha para aquilo, tu constrói o quê? Evidência. Evidência. Cara, eu fiz. Eu fiz. Colocar as coisas à vista, né? Então, ter no papel ou ter numa agenda, colocar isso à vista, checar e fazer esse acompanhamento dos hábitos vai trazendo essas evidências e isso é quase como a pessoa que começa a ir para academia e tem o primeiro resultado, ela começa a ver um pequeno músculo ali aparecendo e isso inspira ela, isso traz essa motivação para fazer mais e ver mais resultados. E no início do episódio eu falei, né, que seria impossível não materializar essas metas fazendo desse jeito, né? Por quê? Porque ações consistentes criam resultado. Ações consistentes criam resultado consistente. Então, é impossível que alguém que cumpre 85%, eu não vou nem colocar 100%, 85%, 80% daquilo que se propõe semanalmente, ao final de um ano, é impossível que ela não tenha bons resultados. É impossível, não tem como. É algo que está impelido no fazer. Uma pessoa que frequentemente guarda um pouquinho de dinheiro que seja, mesmo que seja um pouquinho, é impossível, a não ser que ela seja roubada, que alguma coisa assim aconteça, né? Mas é impossível que ao final do ano ela não tenha dinheiro guardado. Então, fazer um pouquinho todos os dias, ao final de um ano, cria grandes resultados. Tá, ó. Tu tocou no assunto de... Em algum momento ali tu falou da questão de... errei. E eu quero falar sobre isso. Dessa questão de errar. Que é bem importante. Muitas pessoas acabam... Caramba, errei, e agora? O que eu faço? Eu continuo? Eu paro? Errei na questão da minha meta. Tá, e agora? Mas antes de falar sobre o erro e como corrigir isso, ou como olhar pra dentro de si e tentar resolver de alguma forma lá dentro do seu interno, eu queria que tu falasse ali do teu esquema de 10 dias para despertar. É um produto? O que é? É um produto, é um desafio exclusivo para mulheres, onde ao decorrer de 10 dias eu trabalho com elas exercícios práticos, exercícios energéticos, espirituais, de reprogramação mental, que vão realmente, eu usei o termo despertar a mulher próspera, por quê? Porque a gente inicia no principal, a mudança de identidade dessas mulheres. Então, a gente tem exercícios de liberação de perdão, porque muitas vezes é a falta do perdão que trava o dinheiro na nossa vida, o apego excessivo a emoções, rancores, raivas do passado. A gente trabalha também dentro do desafio entender qual é o gargalo financeiro pelo qual o dinheiro está saindo da vida dessa mulher e como que ela pode mudar isso. Então, quais são as possíveis questões emocionais que ela enfrenta para estar gastando muito ou para estar
de certa forma, criando maneiras do dinheiro sair da vida dela, como a pessoa que guarda dinheiro e aí do nada sempre acontece uma tragédia, sempre um imprevisto quando ela tá guardando o dinheiro. A gente tem também dentro do desafio exercícios de reprogramação mental, porque é indispensável que uma pessoa que hoje vive uma relação não saudável com o dinheiro, independentemente de qual seja essa relação, porque tem pessoas que têm uma relação não saudável onde gastam demais, outras que doam demais, então tá sempre emprestando, tá sempre ajudando alguém. Fazer a reprogramação mental das crenças limitantes que essa pessoa tem sobre o dinheiro é indispensável para que, ao mudar a visão dela sobre o dinheiro, ela naturalmente muda a forma como ela se relaciona com o dinheiro, como ela recebe o dinheiro. A gente tem a mudança de identidade, tem o início desse cofre, de certa forma, que é começar a guardar. Então, a gente tem um exercício que eu não vou dar detalhes dele aqui, mas um dos exercícios é começar a guardar o seu dinheiro para que você possa trazer para si essa identidade de que eu já sou a mulher que guarda. Então é um desafio muito lindo, muito transformador. É a segunda edição. Na primeira edição, as mulheres relataram que estava 3 meses esperando por uma cirurgia de joelho. Começou o desafio, ela recebeu a ligação para fazer a cirurgia em 1 semana. Legal. Teve outra que já tinha feito prova da OAB várias vezes e nunca passava, sempre por 0,3 décimos, 0,2 décimos. Começou o desafio, ela fez a prova, passou. Teve a outra que teve o maior faturamento do ano dela no mês seguinte ao desafio, R$32 mil. Enfim, o desafio tá maravilhoso. É fácil de fazer, são exercícios fáceis, muito exercício de escrita. Eu sou uma fã da escrita. Muito exercício de escrita que vai fazer com que essa mulher realmente desperte dentro de si a prosperidade e ela já reconheça também o quanto de prosperidade tem na vida. Porque muitas vezes a pessoa ela não é uma pessoa escassa, ela só não se visualiza sendo a pessoa próspera. Ela não consegue olhar para a realidade dela e dizer: caramba, o fato de eu já ter uma casa, ter saúde, minha família tá viva, eu tenho água potável para beber, caramba, eu já sou próspera. E aí ela fica muito presa à ideia de eu sou pobre, eu sou escassa. Vamos olhar de uma forma correta para o que é prosperidade, qual é o seu senso de prosperidade. Então, vocês encontram o desafio no meu Instagram, é só acessar lá, vai estar todas as informações. O valor é super acessível, eu quis fazer algo que fosse super acessível e eu tenho um cupom de desconto para Tá o legal. senso comum, eu Tá, já ia que bom, que esquecer. bom. Senso comum 10. Senso comum 10, tudo Senso junto? comum 10, tudo junto. Letra minúscula? Maiúscula, senso Maiúscula. comum e o número 10, Tá, tá? Não legal. escrito. Quem assistir aqui, vai lá, compra, acessa e espero que gostem. Pô, obrigado por ter dado um cupomzinho de desconto. Teu café tá frio, tu vai querer mais um café e eu já Não, peço tá lá. tudo bem. Muito obrigado, de verdade, por ter dado um desconto aqui pro pessoal. Eu adoro isso, porque aí, poxa, faz com que as pessoas vão lá encontrar esse produto, quem não comprar ainda mais, mas principalmente porque é um presente. Eu não pedi isso daí pra ela, tá? Pra ela fazer esse cupom de desconto. Eu adoro quando o pessoal vem aqui. Eu sempre abro um espaço para as pessoas falarem sobre os produtos, né? Parece uma venda direto, mas, pessoal, é que assim, ó, eles estão ajudando vocês, estão me ajudando também. E eu deixo esse espaço para vocês. E trazer um cupom de desconto eu acho muito legal. O Adamo veio aqui, falou sobre um livro que ia dar para eles. Eu acredito que seja um e-book. A Lari também fez a mesma coisa, parecido. Então, muito obrigado. Eu acho isso bem legal, bem legal. Então, vai estar no link da tua descrição o link, né? Isso. Tá, o link vai estar na descrição do teu Instagram. No meu Instagram, isso, no Tá. link da bio. Link da bio, isso, no beleza. link da bio. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Camila, aqui na descrição do vídeo. Acessa lá para conhecer, qual que é o nome? Desafio 10 dias para despertar a mulher próspera. Tá, legal. Então, 10 dias aí para despertar a mulher próspera. Caso vocês queiram conhecer, vai estar aqui na descrição do vídeo, lá nos últimos links, junto com o canal da Camila. Tá, perfeito. Obrigado de novo pelo desconto, tá? Foi bem legal. Camila, eu quero falar sobre essa questão. Tá, ok, criei minha meta e errei. Cheguei lá no final do ano, ou na metade do ano, no dia seguinte, no mês seguinte, e eu não concluí. Aí o que acontece? Normalmente é uma bola de neve. A pessoa vai ficar triste, vai ficar mal. Não completei. Ai, agora, travei. Tá, o que acontece? Primeiramente, o que acontece com essa pessoa? Por que realmente ela trava quando não conclui um objetivo dela? Será que o problema tá muito mais nela, que eu acredito que sim? Ou será que ela deveria rever novamente, como a gente já tocou no assunto, a gente pode repetir, não tem problema, para entrar na cabeça das pessoas de que o objetivo não estava claro para o contexto dela. Mas, principalmente, como se sentir depois do erro? Errou, é natural.
eu acesso as minhas metas também e eu verifico que muitas vezes eu não cumpri aquilo. Eu fico, ih, falhei. Mas assim, nós estamos falando com pessoas adultas, né? Eu não consigo não bater nessa tecla. Por É. quê? Porque quando a gente fala com pessoas adultas, a gente tem que entender que a frustração, ela vai acontecer ao longo da vida. Ficar evitando frustração é evitar a vida, Uhum. né? A pessoa que quer viver coisas grandiosas, que quer ter resultados extraordinários, ela vai se deparar com a frustração em inúmeros momentos. Se frustrou, ok, beleza, pega a frustração e vai refletir. Tá, eu não atingi essa meta aqui por quê? Onde que eu falhei? Não vem com não sei, É. né? Não vem com não sei, porque Uhum. sabem, alguma coisa falhou. O teu ambiente não cooperou para isso? Como que tu pode melhorar o teu ambiente? Então, é muito sobre se fazer perguntas, sabe, Ângelo? É muito sobre refletir sobre si e se questionar. Por que que eu não refleti, não concretizei esse objetivo? Tá, meu ambiente não cooperou? O que que eu posso fazer para mudar o meu ambiente, então? Ou eu posso me mudar de ambiente? Não materializei essa meta porque eu nem acredito que eu consiga. Tenho que trabalhar as minhas crenças sobre mim mesmo. Hum. Preciso trabalhar a minha identidade. Ah, eu não alcancei porque eu coloquei uma meta muito irreal. Ok, volta atrás. Refaz a meta. Quanto que é real? Especialmente metas de dinheiro, né? Que normalmente as pessoas colocam umas metas assim absurdas e aí nem cabe dentro do É. orçamento, sabe? Então é verificar o que que é real, o que pode ser feito dentro daquele contexto. Olhar para suas metas, para os seus objetivos e ver que você não cumpriu algo, se frustrou e paralisar, beleza, é um abraço, não vai ter o resultado. Então, assuma que você não quer tanto aquilo. Parar não vai fazer com que magicamente as coisas se materializem. Talvez leve mais tempo, talvez é uma meta que você colocou para 1 ano e é uma meta que leva 2, ou que leva 3. Então é importante refletir sobre o que causou, o que não causou, né, a concretização daquele objetivo e qual é a sua responsabilidade naquilo. Talvez sejam só alguns ajustes, sabe? Ajustes de tempo, ajustes de energia que você precisa colocar naquilo, Uhum. ajustes de prioridade. Então, por exemplo, se vou botar aqui, se a Mariazinha começou o ano e ela estabeleceu um objetivo de que ela guardaria dinheiro, R$ 500 por mês. Mas a Mariazinha não contava que ela engravidaria no caminho, ao longo do ano. Ela entrou no processo de gestação, engravidou, não foi algo tão planejado assim. Vai mudar, vai ter algo de diferente. Então, por que que não materializou? Surgiu uma nova prioridade, nesse caso dela seria a maternidade, por exemplo. Surgiu uma outra prioridade? Ok. Refaz dentro desse novo contexto, refaz os objetivos dentro da realidade na qual se está inserida no momento. Uhum. Perfeito. Mas aí tu fala também sobre a crença. E isso é um dos principais, vou colocar aqui, principais fatores do não comprometimento ou da não conclusão do objetivo. E aí, vamos. A gente não pode necessariamente falar de cada indivíduo que está assistindo aqui. Vamos colocar genericamente, ok? Uhum. Para o todo. Como é que a pessoa consegue identificar que aquele objetivo, uma das crenças dele, vai acabar atrapalhando? Por exemplo, o do dinheiro. Se ele percebe ao longo da vida dele que ele não consegue juntar dinheiro, será que a meta dele deveria ser de fato guardar R$ 10.000? Como identificar que uma crença vai atrapalhar ele nas metas? Observando os resultados passados. A vida é um Uhum. feedback. Guardem essa frase. A vida é um feedback. Se os teus resultados não estão de acordo com o que tu gostaria, é porque algo dentro de ti não está alinhado. Tem crenças, tem feridas de rejeição, abandono. Por quê? Porque a vida ela tá sempre nos mostrando o nosso estado interior. Sempre. Se essa pessoa, ano após ano, não consegue guardar dinheiro, e ela tentou, né? Vamos colocar alguém que realmente Sim. tentou fazer Uhum. aquilo. E ela não consegue. É claro que a mentalidade dela não tá cooperando para aquilo. Então, talvez o objetivo principal seja: ok, eu quero guardar dinheiro, há anos eu não consigo fazer isso. Bota como meta investigar e reprogramar, mudar esse estado mental, Uhum. mudar esse sistema de crenças. Se as pessoas me perguntam muito isso, que é:
Como saber se eu tenho crenças limitantes? Olha para aquela área da tua vida. Se aquela área da tua vida não está da forma como tu gostaria, tu está com uma mentalidade escassa em relação àquele assunto. A vida tá sempre mostrando pra gente o nosso estado interno, mas a gente precisa assumir a responsabilidade, porque o que que a maior parte das pessoas faz é culpar o presidente, o Uhum. prefeito, a mãe, o pai, o marido, sempre buscando alguém pra culpar. Eu sou alecrim dourado. Nossa, eu estou fazendo tudo. Ai, mas eu medito todo dia. Uhum, medita 10 minutos. O restante do dia tá lá ruminando na mente pensamentos ruins sobre si mesma, sobre a vida, sobre os outros. Consumindo política, consumindo notícias, consumindo Big Brother, consumindo, sabe? E aí, como é que a gente vai olhar para esse estado mental dessa pessoa que nitidamente não tá conseguindo guardar dinheiro e perceber essas crenças que estão interferindo, porque estão interferindo na nos resultados dessa pessoa? Depende. Por Uhum. quê? Porque cada pessoa vai ter um conjunto de crenças que está associado àquilo que ela já viveu, à história de vida dela. Então, por exemplo, uma pessoa que cresceu e teve um impacto emocional muito forte vendo que após a morte do seu avô ou da sua avó, os seus tios brigaram e se separaram por conta da herança. Essa pessoa, ela provavelmente vai ter a crença de que o dinheiro afasta as pessoas, que o dinheiro destrói famílias. Agora, uma pessoa que cresceu vendo que parte da sua família ganhava dinheiro com atividades ilícitas, por exemplo, ela não vai crescer acreditando que o dinheiro afasta as famílias, ela vai crescer acreditando que ganhar dinheiro fácil é errado. Uhum. Ela vai crescer acreditando que não é possível prosperar verdadeiramente sem fazer algo ilícito. Por isso que, por exemplo, nos meus atendimentos, a gente faz a investigação através da reprogramação mental para identificar quais são os conjuntos de crenças que essa pessoa tem em particular. Claro que existem as crenças mais comuns, né, que são meio que de consenso geral, como o dinheiro é mau, o dinheiro é sujo, o dinheiro destrói famílias. Isso é bem comum, porque no Brasil existe muito essa cultura de briga pós-morte de alguém da família, Uhum. né, que aí vai ter uma herança e as famílias brigam e se separam. Isso é muito cultural aqui do nosso país. Aqui a gente também tem muito a questão religiosa que interfere na mentalidade voltada para dinheiro, que é: Uhum. ricos não vão adentrar o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pela ponta de uma Uhum. agulha do Uhum. que um rico entrar no reino do céu, algo assim. É. Então a gente traz muito essas questões religiosas, né, que são tipicamente comuns aqui do nosso país. Uhum. Então, para cada pessoa, o conjunto de crenças que está, e eu falo um conjunto porque, assim, muito difícil que seja uma única crença. Para cada pessoa, o conjunto de crenças que está fazendo com que ela se sabote é único, porque depende da história de vida dela, aquilo que ela viu, viveu, ouviu acerca do dinheiro. Sim. Mas, Camila, tem uma parte que liga um pouco com a crença, até talvez nem tanto, ou sim, vamos descobrir agora. Que é também a questão de metas irreais, como tu citou lá no comecinho, eu queria reviver novamente isso, porque foi passado, mas é algo que acontece muito. Que são metas irreais através de comparações. E aí, aqui é uma coisa que eu sei que alguns não vão acreditar, ou vão dizer que não é, mas é que na grande maioria das vezes, os nossos sonhos, os nossos objetivos não são nossos. São emprestados. Ok, podemos modelar eles e, através dessa modelagem, criar para nós mesmos aquelas metas que são reais para nós. Mas, na maioria das vezes, elas vêm de algo. Ok? Perfeito? Então, beleza. O que acontece, Camila? Como? Como perceber que aquela meta que eu estou colocando no meu papel, ela cabe a mim, ela é para mim e ela vai me edificar e me levar para o ponto que eu quero? Como perceber que aquilo que eu estou assistindo no Instagram, no TikTok, no Shorts, no Pinterest, que tu citou, é realmente uma meta minha? Através do questionamento, do Uhum. autoquestionamento. Você tem que se questionar: por que que eu quero isso? Para que eu quero isso? Qual é o propósito por trás dessa meta? Essa meta está em coerência com a pessoa que eu desejo ser? Essa meta está em coerência com o profissional que eu desejo ser, com a mãe que eu desejo ser,
com a filha que eu desejo ser. Não tem como, tu trouxe até como perceber. Não é uma percepção, não vai vir Uhum. do nada. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu percebo que as pessoas estão num momento, eu acho que por conta da crescente das redes sociais, especialmente, da internet, num momento onde elas estão completamente desconectadas de si mesmas. Elas Uhum. querem respostas vindas de fora, respostas essas que só podem ser acessadas por elas mesmas. Então não é algo que se percebe. Você precisa trabalhar em si mesma. Como eu falei, tire um tempo para escrever essas metas, porque não é só escrever metas, é um momento de autorreflexão, é um momento de autoconhecimento, é um momento de conexão consigo mesma. E aí é bem interessante que, ao fazer esses questionamentos, essa pessoa também perceba, se questione, né? Se as metas que ela tá colocando são para aprovação dos outros, por exemplo. Perfeito, sim. Tá, eu quero essas Uhum. metas ou os meus pais querem essas metas? Ótimo, ótimo. Né? Eu quero essas metas, atingir esses resultados verdadeiramente, ou eu acho que é isso que a sociedade espera de mim? Isso pega muito para mulheres em relação a casamento e filhos, tá? Como eu atendo muitas mulheres e só mulheres, surge bastante nos atendimentos essa sensação de pressão. Poxa, eu cheguei aos 35, eu nem me vejo nem me vejo sendo mãe. Eu acho que eu, na verdade, nem queria, mas meio que minha mãe e meu pai sempre estão ali pedindo um neto. O mundo ao meu redor insiste em dizer que eu estou velha. Então, meio que essa mulher, ela vai tomar uma atitude, às vezes até entrar em um relacionamento ruim, um relacionamento zero positivo e zero saudável pra ela, porque ela sente que ela já tá velha, que o tempo tá passando, ou que todo mundo ao redor está casando, está entrando em uma relação. Então, é muito importante que esse momento de criar as suas metas, que parece algo tão pequeno e bobo até, seja um momento, porque isso é a pessoa que vai fazer com que esse momento seja um momento grandioso ou não. Um momento para ela decidir fazer de 2026, ou seja lá o ano que ela estiver vendo esse vídeo, né? O melhor ano da vida dela até então. Uhum. Porque ela está comprometida com isso. Porque ela tem esse senso real do porquê que ela está fazendo aquilo, do porquê que ela deseja aquilo. Às vezes, uma meta, por exemplo, né, que pode ser muito por influência das pessoas e pouco por ela mesma. Aprender uma língua estrangeira. Ah, eu quero aprender a falar inglês. Tu realmente quer isso? Ou tu Uhum. convive em um meio em que todo mundo meio que fala inglês ali, mas tu nem é uma pessoa que gosta de viajar, tu não é uma pessoa que gosta de estudar, Uhum. mas tu sente essa coisa de pertencimento. Eu preciso pertencer e eu vou pertencer se eu tiver essa conexão aqui. Que é aprender uma língua nova. Eu apoio, né? Acho Uhum. que quando diz respeito ao aprendizado, mesmo que seja por influência do externo, vai fundo. Ah, não, com certeza. Aham. Mas é uma coisa que acontece, que já veio pra mim em atendimento, por exemplo, do tipo, ai, tá muito difícil pra mim aprender inglês. Quando uma meta tá muito, muito, muito difícil e não tem necessariamente uma resistência, às vezes a resistência vem de eu não suporto inglês. Tá, mas e por que tu tá estudando isso? Ah, é porque meus pais me colocaram pra fazer isso. Eu tenho que fazer. Tem? Será que tem? Não sendo menor de idade, não dependendo dos pais, talvez não tenha. Pô, Camila, que interessante isso que tu falou sobre essa parte de, tá, essas metas aí foram empurradas socialmente pra ti? Realmente, por exemplo, aquelas pessoas que fazem faculdade porque os pais querem. Uhum. Pá, vai passar 4 anos ali, 4, 5 anos, sei lá, 6 anos, dependendo da faculdade, porque os pais quiseram. Caramba, e ainda coloca na meta, ó, passar de ano. Não, Uhum. é se olhar pra dentro de si. Realmente, é isso que eu desejo? Tá, eu vou magoar meus pais, mas a que custo? Será que eu não vou me magoar a minha vida inteira porque eu estou dentro de uma área do trabalho que eu nem queria estar? Tô aqui há Uhum. 30 anos já sendo médico e nem era isso que eu queria. Caramba, eu não consigo imaginar, mas realmente existem pessoas assim e eu entendo, tá tudo bem. Talvez não seja o seu momento de perceber isso. Talvez depois desse podcast você entenda que talvez esteja criando metas que não são pra vocês. E Exato. isso é bom olhar. E tem até 2 exemplos muito reais e que eu acredito que se encaixam bem aqui para o público também que tá nos assistindo, que eu lembrei agora de 2 clientes diferentes. Uma que tá com cartão de crédito até a boca, tá totalmente envolvida com cartão de crédito, porque qual era o gasto principal dela? Viagens. Uhum. E ela vai fazendo viagem em cima de viagem, mantendo um estilo de vida que não cabe, que definitivamente não cabe no orçamento dela.
Porque ela tem medo de que as pessoas vejam, porque ela tá inserida em um contexto onde as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, né? Onde tem poder Uhum. aquisitivo maior Sim. também. E ela, para acompanhar e pertencer, ela me procurou justamente porque ela tá embolada em cartão de crédito. Mas Uhum. ela não deixa de viajar. Ela não deixa de viajar. Então, nesse caso, né, tem tanto o problema da necessidade de pertencimento, que vem de um lugar de muita insegurança, de baixa Uhum. autoestima, e também tem aqui uma necessidade, eu diria que urgente, de produzir mais dinheiro. Sim. Por quê? Teve algo que eu fiz esse ano, e eu recomendo, assim, que faça, sabe? Que é, quanto eu vou me custar esse ano? Legal. Quanto eu vou me custar? Uhum. Tudo que eu quero fazer, as aulas que eu quero fazer, os cursos que eu quero fazer, os lugares que eu quero viajar, a forma como eu quero me vestir, os lugares que eu pretendo comprar as roupas que eu vou me vestir, por Uhum. exemplo, decoração da minha casa, o que eu quero mudar, reformar na minha casa. Quanto eu vou me custar? Porque se tu sabe quanto que tu supostamente vai se custar, tu já sabe quanto de dinheiro que tu precisa fazer. Uhum. Pra gente que é autônomo ou empreendedor, isso é uma baita motivação pra fazer É, grana, né? sim. Porque eu vi que assim, meu Deus, mas eu sou cara. Uhum. A minha eu de 2026, ela tá custando bastante. Uhum. Então, ou eu vou descer alguns degraus e abrir mão de algumas dessas coisas, que não é o meu objetivo, Uhum. ou eu vou subir os meus ganhos. E aí, buscar formas de subir os ganhos. Porque não é errado, sabe, Ângelo? Tu querer viajar, querer Uhum. andar com roupa de marca, querer ter um bom carro. Errado é quando tu se atravessa e se atropela toda na tua vida financeira, se prejudica emocionalmente, financeiramente, porque um rombo financeiro, dívidas, isso prejudica o teu estado emocional, né? Isso Uhum. deixa a pessoa ansiosa, nervosa. Então, naturalmente, ela vai estar ali em estado de alerta. Não é errado querer viver esse estilo de vida, só é errado quando o que você faz por mês, do ponto de vista financeiro, não é compatível. Então, se você quer viver esse estilo de vida, ok, se abra para a possibilidade de questionar-se: quanto eu vou me custar, quanto de dinheiro eu preciso fazer. E aí é ir para ação, Uhum. né? Por quê? Porque uma pessoa que trabalha que recebe um salário fixo, por exemplo, né? Essa pessoa que recebe o salário fixo, ela já sabe que ela não pode passar daquilo. E isso é onde a maioria das pessoas escorrega, Uhum. né? Vai acabar se atropelando, acha que o limite do cartão de crédito é salário, e não é. Então, questione-se sobre isso, quanto eu vou me custar e o que eu preciso fazer então. Se os meus ganhos hoje não suprem esse estilo de vida que eu quero viver, eu preciso fazer mais dinheiro. Eu sou super adepta a fazer mais dinheiro para poder sustentar um estilo de vida. Eu não é muito compatível comigo e com prosperidade a ideia de ter que sempre se limitar, sempre economizar, Perfeito. Uhum. sabe? E claro, né? Quanto eu vou me custar, pelo menos pra mim, quando eu fiz essa reflexão foi na segunda semana de janeiro. Eu coloquei quanto eu quero ter de reserva de segurança e dinheiro investido ao final do ano. Uhum. Porque não adianta que eu pergunte quanto eu vou me custar, colocando só minhas idas a restaurante, as roupas que eu vou vestir, as viagens que eu vou fazer, os cursos que eu vou investir, e eu não colocar o dinheiro que tem que estar lá guardado, que tem que estar investido. Então, colocar tudo isso, você já vai ter também um norte ali do quanto de dinheiro você precisa fazer mensalmente. Perfeito. Ó, e, Camila, a gente tá falando aqui de talvez algumas metas que eles poderiam ter. Uhum. Claro que nós não podemos, mas seria interessante da gente pelo menos instruir algumas metas que poderiam, tá, pessoal? Novamente, a gente acabou de falar, pô, você tá pegando metas de outras pessoas, será que faz sentido com o teu contexto? Então, eu vou citar algumas e a Camila pode citar algumas metas que seriam interessantes para que você colocasse no seu dia a dia ou no seu ano, tá? E eu gostaria de saber de ti, Camila, assim, ó, quais seriam as metas que tu acredita que todo mundo, ou uma parte das pessoas, ou das mulheres, poderiam, não vou colocar deveriam, poderiam colocar dentro da sua vida? Aí depois eu falo os meus. Primeira e acho que mais importante de todas, guardar dinheiro. Tá, legal. Guardar dinheiro. Essa tem que ser uma meta para qualquer pessoa. A gente vive num país, né, que naturalmente a economia é meio doida, assim, né? Uhum, A gente tá muito sensível. Guardar dinheiro, especialmente para a mulher, representa uma liberdade que ainda hoje, mesmo com todo o avanço, mesmo com todas as mudanças que a humanidade foi tendo ao longo do tempo, guardar dinheiro para a mulher é uma representação de liberdade muito absurda, porque
É natural, ainda hoje, parece que não, porque as mulheres já trabalham, ganham seus dinheiros, mas ainda hoje muitas mulheres estão em relações que elas não gostariam mais de estar porque elas não têm liberdade financeira. É. Só que aí eu preciso falar, óbvio, Uhum. porque eu já quero pegar vocês pelos cabelos. Eu preciso falar que não é, ai, coitadinha da mulher que não tem liberdade financeira. Não, porque assim, se Uhum. você trabalha, se você já tem o seu próprio dinheiro, você deveria, sim, mesmo que precise cortar algumas coisas, ter a sua reserva também. A reserva do não. Não aceito mais estar nessa relação. Não quero mais estar nesse emprego. Tá, sim, sim. Não Uhum. quero mais estar com essa aparência. Às vezes a reserva do não é pra ir lá e fazer algum procedimento que queira, uma cirurgia Uhum. que queira fazer. Ter dinheiro, guardar dinheiro, e mesmo que se comece por R$ 10, sabe? No longo prazo, isso vai ser muito importante, porque, de fato, a liberdade que o dinheiro traz, tanto para homens quanto para mulheres, mas para mulheres exerce uma simbologia muito maior, que é a liberdade de poder, se quiser, sair de relações violentas, porque Uhum. muitas vezes a mulher tá vivendo uma relação abusiva, uma relação violenta, às vezes com violência só psicológica, e ela não sai pela questão do dinheiro. É. Mas também ela tem que fazer algo ativamente pra isso, né? Uhum. Que é começar a guardar, mesmo que pouco, todos os meses. Uhum. E aí, a gente entra num lugar que já me perguntaram também, que é, tá, mas Camila, e quando a mulher ela é dona de casa, né? E ela não produz uma renda, porque ela está ali sendo dona de casa, né? Priorizando o cuidado com os filhos, priorizando o cuidado com a casa. Como que ela vai criar Uhum. essa reserva financeira? Aí a gente também tem que entender que, assim, né? A mulher aceitar e querer estar nesse lugar de não produzir renda, esse casal tem que estar alinhado de que ela vai ter uma pensão, um valor Uhum. por mês que esse marido deposita para ela e que ela vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser guardar, ou se ela quiser gastar, mas o ideal é que Uhum. guarde. Ou então que, se ela não produz renda para a família, que ela tenha uma previdência privada, por exemplo, que é um investimento de longo prazo, Uhum. em que o marido vai e paga todos os meses para ela e está no nome dela. Sim, legal. Tem que ter, sabe? Uhum. A mulher tem que pensar que, no caso de uma dona de casa, por exemplo, eu conheço algumas mulheres em que só o homem trabalha. Não é o único risco o marido deixá-la. Eu já atendi alguns casos em que a mulher era dona de casa, eles tinham uma condição de vida muito, muito boa. Ela ficava em casa, não precisava trabalhar definitivamente. O marido não abandonou ela, mas ele morreu. Uhum. Ele morreu e ela não sabia nada onde estavam os investimentos. Ela não sabia mexer com contas bancárias porque ele fazia tudo. Ela não sabia das dívidas da família. Então ela ficou completamente desamparada quando algo ruim aconteceu. E é um discurso muito comum nas mulheres que têm o homem como o provedor financeiro da casa, que é: confio no meu marido, ele nunca vai me deixar. Mas, gente, invalidez acontece, acidentes Uhum. acontecem, mortes acontecem, não é só o caso da separação. Pode vir uma outra circunstância da vida, que óbvio que ninguém deseja, mas pode acontecer. Então, ter esse dinheiro que está ali na conta da mulher, uma boa reserva para ela, sendo ela uma mulher que produz dinheiro para casa ou não, é segurança, é Uhum. obrigatório. Eu colocaria essa como uma meta indispensável. Tem que ter dinheiro guardado. Uhum. Ah, essa daí mexeu comigo, essa questão aí do cara morrer. Porque eu tenho um filho agora, minha esposa, ela tá em casa, realmente. Sim. E, e assim, eu instruo ela sobre a questão do YouTube, né? Sobre canais dark e tudo mais. Inclusive, ela vai começar, até recomendo vocês que são mulheres, donas de casa, a criar um canal dark, tá? Eu ainda vou produzir um infoproduto sobre isso, mas esse não é o papo agora. A ideia é que daqui em diante, eu talvez colocar na minha cabeça de criar vídeos, tutoriais para minha esposa. Ó, aqui está onde que eu guardo dinheiro, aqui é onde que eu invisto, aqui é onde que eu tenho dívidas. Graças a Deus e graças a nós, Uhum. eu não tenho mais dívida. Que bom que a gente fez essa meta de começar 2026 e conseguimos concluir ela em dezembro. Perfeito. Muito obrigado ao Ângelo do passado por ter feito isso. Perfeito. E aí, o que que acontece, cara? Isso mexeu comigo, ó, Camila. É verdade. A gente precisa olhar para isso. Tá, e aí, morri. Uhum. Aonde que vai estar meu dinheiro pra minha esposa? Ficou inválido, aconteceu um É, exato. acidente, está em cadeira de rodas, teve um AVC, tá vivo, mas tá vegetando, não consegue Uhum. falar. Ah.
Isso tem que ser falado nas famílias em que a mulher não produz dinheiro. Porque, assim, a dinâmica escolhida pelo casal, sabe? Uhum. Independentemente, cada um cria a sua própria dinâmica de acordo com o que faz sentido pra si. Mas não dá pra deixar que toda a informação financeira da família esteja apenas na mão do homem. Por questões de segurança. Porque, naturalmente, vocês confiam no outro, vocês estão juntos, vocês acreditam que vão ficar juntos a vida inteira. Mas não é só o divórcio. Não é a Uhum. única coisa que separa um casal. Não é a única coisa ruim que acontece entre um casal, o divórcio, uma traição, o homem abandonar a mulher pra ficar com a amante, enfim. Não é só isso. Existem várias outras variáveis que podem vir a acontecer e que a família precisa estar amparada em relação a isso. A tua Uhum. mulher tem uma previdência privada? Não, não tem. Então faça. Perfeito. Não, agora eu tô. Não, na hora que tu falou a lei da morte do cara, me arrepiei todo. E, Camila, eu queria também falar sobre duas coisas que são interligadas, que eu acredito que seria interessante que vocês adicionassem na vida de vocês, para esse 2026. Caso queiram, não, tá? Fiquem bem à vontade. Que um deles é de um livro chamado Os Quatro Compromissos. Eu amo esse livro. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Leiam Os Quatro Compromissos. Perfeito. Eu tenho agora o do Sobre Amor, alguma coisa assim, que é tipo uma continuação dele. Tem o quinto compromisso também. Tem um quinto, mas é o antes desse, se eu não me engano. Tá. É de amor, compromisso do amor, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o certo. Tá lá na minha lista de leitura. Dom Miguel Ruiz, muito bom. É, muito bom, tá? Os quatro compromissos. E um dos primeiros compromissos é ser impecável com a sua palavra. Isso daí mexe muito comigo, com certeza, porque diversos momentos eu não fui impecável com a minha palavra. Normal, pessoal, tá? Às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não consegue concluir aquilo que a gente falou que ia fazer. Ok, mas é interessante que a gente olhe novamente para a nossa palavra, porque palavra não faz curva, e faça acontecer. Vocês vão ver que vai abrir muitas portas, principalmente da confiança das outras pessoas, perfeito? E outra é a responsabilidade máxima, que é algo que eu estou ainda construindo na minha vida. Eu sou responsável por todas as coisas que acontecem a mim e à minha volta, na minha família, nos meus amigos, a forma como eu me comunico, a forma como eu venho até vocês. Tudo isso é responsabilidade minha. Ah, mas o outro cara fez alguma coisa para mim, a outra pessoa fez. Ok, eu deixo para ele. Tá? Aquilo que me afeta, eu vou resolver. Lembrando que é imprescindível perceber que em alguns momentos você vai errar. E eu sempre volto nesse assunto. Você vai errar, mas agora que você sabe, é mais fácil voltar para aquele lado que você quer ser. Ou seja, novamente, olhar para sua palavra e ser impecável com ela. Errei, tudo bem, volta a ser impecável. Pô, errei de novo, errei de novo, errei de novo. Cara, não tem problema. Estuda porque errou. O que está acontecendo na tua vida que tu não consegue ser impecável com a tua palavra ou ser responsável pelos seus atos? E volta. Eu acho que esses dois aqui são muito bons. Para ter uma vida, não digo tranquila e tudo mais, mas a ponto das pessoas confiarem em ti. E você confiar em si mesmo. Tem uma outra coisa que eu traria também pra acrescentar, que é eu que não posso errar comigo. As outras pessoas, elas podem. Por quê? Porque eu não tenho Boa. controle. Eu não posso errar comigo. E aí, em que a gente pode trazer isso, né? Eu não posso errar comigo aceitando ficar numa relação com alguém que não me assume, por exemplo. Hoje isso está bem difundido na internet, né? Sobre conteúdos de relacionamento. Eu que não posso errar comigo, entregando aquilo de mais valor que eu tenho, a minha intimidade, pra alguém que nitidamente não quer nada sério comigo, não quer honrar o que eu tenho pra entregar. Eu que não posso errar comigo quando eu me comprometo a não pedir iFood mais do que uma vez na semana e eu vou lá e peço. Isso traz esse senso de autorresponsabilidade e também faz com que a gente tenha um pouco mais de leveza ao lidar com situações em que outras pessoas estão errando com a gente. Porque sobre o outro, o que se pode fazer, né? A única coisa que eu posso fazer quando alguém erra comigo é entender se esse é um erro perdoável e aceitável ou se é um erro que elimina essa pessoa da minha vida porque tá totalmente em desalinho com o que eu aceito, com o que eu mereço. E o que tu trouxe ali de ser impecável com a palavra, nós somos humanos, a gente vai errar, a gente não vai conseguir ser impecável com a nossa palavra todos os dias, todas as vezes. O que muda aqui? Sair dessa visão coitada. Eu não fui impecável com a minha palavra. Eu sou um bosta mesmo. Meu Deus. Nossa, eu não presto pra nada mesmo. Nossa, olha o que eu tô fazendo. Aí entra. Vai caindo naquele fundo do poço. E aí vai nutrindo pensamentos péssimos sobre si mesmo. E isso vai dificultando ainda mais que tu consiga
ser impecável com a tua palavra. E vai de encontro com a identidade. Tu tá trazendo isso pra Total! tua identidade. Ah, eu sou um coitado. Ah, eu Ai, eu errei não de acerto novo. mesmo. Ai, Uhum. hoje eu, nossa, errei. O que que é a visão adulta? Porque a postura de um adulto saudável é: errei, preciso aprender com o meu erro e vou Uhum. me esforçar pra não errar de novo. Sim. Uhum. E ainda assim vou errar. Aceito que vou errar. Por quê? Porque até o pior crime cometido no mundo, ele é julgado uma única vez. A pessoa vai pagar por aquilo e encerrou. O julgamento próprio, por um erro muitas vezes minúsculo, é constante. Faz sentido? Caramba. Não faz sentido. Se a gente pegar o pior, o crime mais bárbaro de todos, ele vai passar por um julgamento Uhum. e acabou. Aí a pessoa não foi pra academia na segunda-feira. Ela passa a semana comendo mal, aceitando que é uma preguiçosa, aceitando que é uma pessoa horrível. Ai, como eu sou horrível. Ai, adulto, errei. Errei, Uhum. vou me esforçar pra não fazer de novo e vou levantar. Sabe aquele cair 7 vezes, levanta 8? É Sim. isso. Uhum. Ah, caramba, essa tua analogia, essa tua frase ali sobre a questão do errei e fui julgado uma vez, mas a consequência, o que vai passar na minha cabeça é quase pra sempre, e a gente Uhum. tem que olhar pra isso. Caramba, isso daí. Eu adoro o meu podcast porque tem umas frases assim que mexem muito comigo. Inclusive, deixa eu até citar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui no podcast, que vai de encontro a metas, vai de encontro à mentalidade. Eu acredito que assim, a gente tem que encontrar formas e coisas que fizeram a gente mudar, Uhum. ok? E perceber elas. Tá, eu mudei através da internet, de conhecimento através de livros, de músicas, de filmes, séries. O que que mais me trouxe mudança na minha vida? E eu percebi isso. Não foi livros, não foi filmes, quer dizer, tá ligado com isso, já vou explicar. Não foi pessoas em si, foram frases. As frases que mudaram a minha vida. E aí, o que que acontece quando tu olha pra onde você mais aprendeu? Você foca naquilo. Uhum. Não quer dizer que as outras coisas não vão resolver, não vão te ajudar. Mas me lembrou isso. Que essa frase vai ficar na minha cabeça agora e eu vou me lembrar quando eu errar. Isso, pessoal, é muito importante. Encontre na sua vida quais foram os métodos, as formas que fizeram você aprender e lidar melhor com a sua vida e foque nisso. Eu não estou dizendo para descartar as outras, Uhum. mas foque naquilo que está te ajudando. Perfeito. Se eu não me engano, Hum, essa frase eu li, tenho quase certeza que foi no livro O Poder do Agora, poder do que eu agora. li uns 10 anos atrás, quando eu sofria de ansiedade. Se eu não me engano, foi nesse livro. E Uhum, aí, até tô falando sobre as coisas que mais te mudaram. É muito interessante observar que a minha forma de mudança, ela veio e vem primordialmente de observar os erros das outras pessoas. Nossa, perfeito, sim. Eu não sei porque eu acho que vem de um medo tão grande de errar, Uhum, que eu sempre ia captando, assim, o que que alguém fazia e aquilo era errado, ou trazia maus resultados para a vida dela, e eu fui buscando caminhos que eram diferentes daquilo. E como terapeuta hoje, eu vivo um laboratório de entender erros de pessoas, né? uhum. Então as pessoas trazem os mais diversos erros que cometeram em suas vidas e através da experiência ruim dessas pessoas, eu evito cometer esses erros. Isso é uma excelente forma, é uma maneira muito inteligente de ter uma boa Sim. vida, Uhum. sabe? Né, modéstia à parte, óbvio. Mas é uma forma muito inteligente de não errar tanto, de ter bons resultados e de se sentir em paz com as próprias decisões. Sejam inteligentes, aprendam com os erros das outras pessoas. Porque na maioria das vezes, o que que acontece? A gente trava ali no julgamento. Ah, a pessoa errou, kkk, ri da cara dela, Uhum. julga. Mas na verdade não, é interessante que a gente olhe pro erro da pessoa e perceba, cara, eu posso cometer esse erro na minha vida? Se sim, tá, o que que essa pessoa poderia fazer pra não errar? E aí tu traz isso pra tua vida. Eu, durante o meu YouTube, né, os canais do YouTube, eu trouxe muito isso na minha vida. Esse negócio de, ah, a pessoa errou ali no vídeo. O que que eu posso fazer pra não errar? E é muito verdade isso. Analisem, pessoal. Não julguem logo de cara. Eu não tô falando aqui pra não julgar e tudo mais, tá? Fica à vontade, mas o interessante é que não. Mas olhe pro erro da pessoa, pro acerto também,
mas pro erro da pessoa que tu viu e falou, cara, que coisa ridícula, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Em vez disso, traga, se acontecer na minha vida, o que eu vou fazer? Como fazer para que não aconteça esse erro? Que aí algumas coisinhas vão mudar. Principalmente a forma de julgar as outras pessoas. Antes de julgar, você vai aprender com o erro da pessoa. Na verdade, para aprender com o erro da pessoa, você precisa julgar. Porque Ah, é? a gente criou-se a ideia de que o julgamento é de todo mal, assim, né? Sim, sim. Mas vamos pro lado jurídico de novo, pro lado Tá. do crime. Se o juiz não julga aquilo, ele não consegue definir se o que aquela pessoa fez é errado ou certo. Boa, Então, o perfeito. julgamento, ele não é ruim quando você identifica, quando você atribui uma característica de certo e errado. Você só consegue atribuir uma característica ao julgar. Então, eu só consigo atribuir que esse copo, ele é mais longo do que essa xícara, fazendo um julgamento. Eu estou julgando, estou definindo, atribuindo uma característica, né? Então, o julgamento, ele é interessante para o nosso discernimento. O que não é saudável é que o julgamento, ele venha carregado de um apontamento, de uma crítica destrutiva, que venha apontado de maldade. Mas o julgamento é importante, porque julgamento é similar ao discernimento, né? O que é certo e o que é errado? Se eu não julgo algo que você fez como errado, como é que eu sei que aquilo é errado? E como é que eu vou pegar pra mim que aquilo que foi feito está errado pra que eu não faça? Então, até é pra desmistificar a ideia de que, ai, não julgue os outros. Claro que julga. Julga, porque se tu não julgar, se tu não discernir se aquilo é certo ou errado, tu também não vai saber como aplicar aquilo na tua vida, né? Ou, no caso, a atividade contrária. A diferença vem depois do julgamento em si, Depois do então. julgamento. Perfeito, Você perfeito. pega pra si o benefício do julgamento, né? Mas não necessariamente você vai ser maldoso com aquela pessoa. Perfeito, é um complemento, né? Obrigado. De nada. Obrigado, perfeito. E, Camila, agora eu queria saber de ti. Dentro de toda essa nossa conversa, até coisas novas que tu pode trazer, não sei. O que tu anda percebendo em todas as tuas clientes, as pessoas com quem tu conversa, que elas não conseguem realmente concluir as suas metas? Eu sei que provavelmente a gente vai chover numa olhada agora, mas eu queria trazer algo que abrange tudo isso. E, principalmente, qual é o maior erro que tu observa? A gente não falou ainda sobre isso. Ah, é? É algo... A gente volta pro lugar do... É algo ridículo, mas que tem sido o maior vilão da materialização dos objetivos, mas principalmente da constância em hábitos. Tempo de tela. Eu sempre pergunto, quem é minha cliente e chega falando, né? Ai, Camila, não tô conseguindo fazer, não consegui ir pra academia, não consegui ler. Eu falo assim, abre teu celular agora e vê o teu tempo de tela. Agora. Do Instagram, principalmente, ou do TikTok, de outras redes. Instagram e TikTok. Em geral, as pessoas estão de 8 a 14 horas por dia nas telas. Ah, isso é bizarro. Esse é o maior vilão atualmente. Eu diria que mais do que crença. Atualmente. E olha que crença é uma parada que bloqueia mesmo a ação, bloqueia. Só que a pessoa ela não consegue nem observar e perceber que uma crença está interferindo nos resultados dela porque ela está constantemente desligada de si mesma, desconectada de si mesma pelo uso excessivo de telas. Aí, às vezes, está descansada fisicamente, mas passou horas rolando as telas, horas consumindo conteúdo, e principalmente conteúdos rápidos, que a mente tá cansada, o cérebro tá cansado. E aí a queixa, né? Não consigo ler mais do que 2 páginas. Isso são questões reais. Eu ouço isso constantemente. Ah, Camila, não consigo ler, não tenho concentração. Aí todo mundo agora acha que tá com TDAH. Vocês estão só com muito tempo de tela. Caramba. Muito tempo de tela. E eu até falo, tá? Que se uma pessoa atualmente não tá com a vida que ela deseja, com os resultados que ela deseja, e ela não produz conteúdo pra rede social, ela não deveria estar na rede social. Perfeito. Especialmente Instagram e TikTok. YouTube, incrível, tem muito conteúdo bom, conteúdo longo, conteúdo profundo. E aí, quer saber se o teu tempo de tela tá demais, se tá te prejudicando, observa se tu consegue assistir um vídeo no YouTube de 30, 40 minutos, 1 hora, ou um filme inteiro, sem pegar no celular e sem acelerar. É verdade. Cara, que bizarro. E eu vou até dar uma dica que eu já falei aqui, tá? Se você tá com dificuldade mesmo de ficar o dia inteiro no celular, coloque ele em preto e branco. Coloque ele em preto e branco, sério. Não sei como procurar. Estuda. YouTube, tá, pessoal? Ó, procura lá. Como colocar a tela do celular em preto e branco e o modelo dele.
Faz isso, faz um teste. Você vai parar de ver o Instagram, cara. Eu fiz isso e o meu tempo de tela diminuiu de... Eu não sou muito de usado, saiu ali de quase 1h40 para 40 minutos, até hoje. Até porque eu sou pai, eu não fico no Instagram toda hora ali assistindo alguma coisa. Eu parei com isso, sabe? Porque lá não me acrescenta muito Uhum. diferente do YouTube. E como meu foco é no YouTube, eu foco mais lá para estudar e tudo mais. Então, assim, pessoal, tentem olhar mais pro que realmente está tirando o foco da sua vida. Aquilo que deveria ser algo benéfico para ti, tá te atrapalhando. Eu sei que na maioria das vezes, o que acontece? Pô, saímos do trabalho ali às 8, das 18, e a gente quer relaxar, mas aí a gente relaxa na frente do celular, com aquela luz azul gigante na tua cara, é complicado. E eu entendo. Eu Um entendo. banho quentinho, Um acende uma banho. vela no chuveiro, Aham, apaga a luz, toma um banho quente, bota uma perfeito. musiquinha boa, relaxante. Isso também é uma forma de relaxar e de descanso. E isso é um descanso que é mental e é um Uhum, descanso físico também. Porque é um erro gigantesco que as pessoas cometem de eu estou cansada, então eu vou deitar, mas eu uhum, vou ficar consumindo tela o tempo inteiro. A mente também precisa descansar. Quando a gente fala de cansaço físico, quem precisa descansar é o corpo físico. uhum, Quando a gente fala de descanso, de cansaço mental, quem precisa descansar é a mente. E a mente não descansa no telefone. Não adianta. A mente descansa num passeio ao ar livre, ouvindo o som que está natural ao redor, o uhum, passarinho, o cachorro, às vezes até o carro passando. A mente descansa num banho relaxante. A mente descansa no o melhor lugar para a mente descansar é a prática de meditação. Aquilo é o. Se o banho limpa o corpo, a meditação limpa a mente. Então, a meditação é o banho da mente. uhum. Tá cansada mentalmente, tá muito ansiosa, muito estressada, muito reativa, a tua mente tá cansada. Precisa descansar a mente. E não é deitando e mexendo no celular. Então, isso é uma orientação que eu dou pra vocês. Olhem seu tempo de tela. Vocês vão ficar chocadas e vão ter um direcionamento do porquê não estão conseguindo materializar os seus desejos. E diminuir a chance daquele hábito ruim, como a gente tinha citado, como tu citou. Pô, se é o TikTok, se é o Instagram, deleta. Sei lá, para de seguir pessoas, reseta o algoritmo Uhum. da tua rede social, que tem como hoje em dia. Então, dificulta esse hábito ruim. Ah, mas ele não me atrapalha. Cara, ao longo do tempo, Hum. vocês vão ver que vai atrapalhar sim, tá? É só ver o resultado de vocês. É o feedback que a É, vida dá. faz um teste. Se tu acha que não atrapalha, se dá uma semana, 7 dias Uhum, sem nenhuma rede social. Fica ali com o teu WhatsApp, desde que não seja um WhatsApp que tenha 350 grupos conversando o dia inteiro, né? Fica só com o WhatsApp, YouTube e percebe como sobra tempo. sobra. Como sobra tempo, como Uhum, tem tempo e como a mente fica mais clara, como o sono fica melhor. Eu sei porque eu trabalho com o Instagram. Eu estou todos os dias produzindo pelo menos stories todos os dias no Instagram. Feed, às vezes nem tanto. Mas todo ano, todo trimestre, na verdade, eu me dou ali uns 5 dias pra não postar nada. Eu excluo o aplicativo. O TikTok é a mesma coisa, porque eu nem produzo pro uhum. TikTok, então eu nem fico muito, porque é uma rede social muito boa, né? O É, algoritmo deles é imagino. absurdamente Uhum. bom, né? Uhum. É convidativo pra ficar bastante tempo ali. Todas as vezes que eu percebo que o meu sono não tá muito bom, que eu tô um pouco mais ansiosa do que o normal, porque eu também passo por isso, eu sou humana. Uhum. Então, às vezes, eu caio nessa teia de passar mais tempo do que deveria nas redes sociais, que eu não tô lendo tanto quanto eu gostaria, que a minha concentração pra leitura, porque a leitura é muito. Ela traz muito esse viés pra mim do quanto a minha concentração tá boa ou não. Sim. Se eu pego um livro e eu não consigo passar ali 15 páginas seguidas sem pegar no celular, eu fico, opa, é momento de dar uma desacelerada no consumo de telas. Então, eu sempre faço isso, eu me dou uns 5, 7 dias a cada trimestre, mais ou menos, ou quando eu percebo que não tá muito saudável a relação, eu excluo os aplicativos e fico sem. Bizarro. 3 dias tu já sente assim, é outra vida. As sensações no corpo ficam diferentes, o sistema nervoso fica diferente. Fica muito mais leve, fica muito mais sereno. O sono melhora, as capacidades de concentração ficam absurdas. É muito rápido quando sai da rede social pra sentir os Sim. benefícios. Faça um teste. É testar. Testar. Acho que foi num dos nossos episódios que a gente falou sobre essa questão de Seja um teste, né? laboratório de si mesmo, né? Um Isso. cientista de si mesmo. Vai testando, vendo o que dá certo, o que dá errado. É, e é muito bom assim testar, porque aí a pessoa vai saber se funciona pra ela ou não. Enquanto ela tá falando, ah, isso daí é ridículo, não funciona e nunca testou, pra ela tá Uhum. mentindo pra ela mesma, porque ela nunca testou, não sabe se vai funcionar. Mas enfim, pessoal, aí vocês têm que ver. Mas testa, de verdade, vai funcionar.
Não quer testar esse negócio de 7 dias aí sem as redes sociais? Coloca preto e branco. Vai funcionar, juro pra vocês, tá? A não ser que você seja extremamente viciado, aí tu tem que procurar ajuda, tá? Olha só, ô Camila, muito obrigado. Foi excepcional esse podcast, porque estamos no comecinho de janeiro. E para melhorar ainda mais esse ano, é interessante que a gente tome as rédeas da nossa vida. Com metas, com formas de melhorar a nossa vida. Então, muito obrigado, Camila. Tenho certeza que o pessoal adorou esse podcast. E, se eles quiserem te conhecer melhor, aí eu gostaria de, em vez de falar só sobre as tuas redes sociais, gostaria de voltar lá nos 10 dias, tá? Que eu tenho certeza que a gente falou um pouquinho dele, mas o pessoal deve estar querendo um pouco mais. Então, se tu instruir melhor de como vai funcionar esses 10 dias, se vai estar lá para sempre, também no teu link da descrição do... Link da bio, né? Do teu Instagram. Tu poderia falar melhor e principalmente onde que o pessoal te encontra? Perfeito. Primeiro que eu quero dizer sobre... Nós estamos gravando esse episódio em janeiro. Então, claro que muitas pessoas vão ver ainda em janeiro. Mas o que é importante? Não é só no início do ano que é um momento para criar metas. Por quê? Porque o ano vai acabar, mas a vida continua a mesma. Eu sei que é muito simbólico e a energia de início de ano, ela é muito poderosa para a criação de metas, para aquele impulso, né? Parece que tá todo mundo na mesma energia, aquele... meio que... Tem uma egrégora formada ali que acaba auxiliando para que os objetivos sejam feitos, para que eles sejam materializados, para que todo mundo esteja meio que naquela mesma direção. Mas, se, por exemplo, né, a pessoa estiver assistindo esse episódio em junho, julho, novembro, dezembro, não importa. É muito... A gente cria, né, essa ideia de que janeiro é o momento de estabelecer metas para o ano. Mas quando o ano acaba, do dia 31 para o dia 1º, é só simbolicamente que algo muda. É uma simbologia interessante, é carregada de uma energia diferente, mas não é uma regra. Ai, é julho. Ai, agora eu vou esperar para 2027. Não, assistiu a esse episódio, coloca em prática. Assistiu a esse episódio, vai lá e revisita as tuas metas, né? Caso já tenha escrito as metas, revisita. Percebe se tu não botou as metas vazias. Então, é bem necessário, assim, trazer esse ponto de consciência, porque eu sei que tem algumas pessoas que ficam muito ligadas a... passou janeiro, eu já não estabeleço mais metas. Eu só escrevo as minhas metas na lua nova. Eu só faço se for no dia X. Sabe? Fica criando empecilhos para si mesma. Então, esse é um ponto interessante, tá? Sobre o desafio, 10 dias para despertar a mulher próspera, o convite fica aqui para vocês, porque são 10 dias de exercícios práticos, exercícios fáceis de serem materializados, de serem feitos, e trabalha dentro do desafio, né? Todas as coisas mais importantes, os pilares mais importantes para materialização de uma nova vida. Por quê? Porque apesar de ser para despertar a mulher próspera, a gente não limita a prosperidade a dinheiro, né? Eu trabalho muito dessa forma em que a prosperidade é integral. Então, a gente fala sobre bons relacionamentos, bons hábitos, uma boa visão sobre si mesma, uma boa relação com o dinheiro. Então, qualquer mulher pode participar. É para mulheres, né? Como aquilo que eu faço, é para mulheres. Qualquer mulher pode participar. Ao fazer a inscrição, a adquirir, né, o desafio, vai para o e-mail, pode começar quando quiser. Então, Camila, eu não consigo começar agora porque os meus filhos estão de férias. Isso acontece, agora é um período de férias, né? Então, fica um pouco desafiador, tem um tempinho para mim, não tem problema. Comprou o produto com o cupom de desconto, Senso Comum 10, já pode acessar no momento em que tu quiser, começa quando quiser. É algo bem livre. Eu criei o desafio para que fosse realmente um pontapé inicial para as mulheres poderem transformar as suas vidas de uma forma muito fácil, com tudo aquilo que já está validado, tanto por mim, porque os exercícios, as orações que tem ali, tudo que eu preparei já me ajudou e me ajuda ainda hoje a manter a minha prosperidade, a manter uma autoimagem que esteja alinhada com os meus objetivos e também validado, né, pelas infinitas quantidades de mulheres que eu já atendi. Então, é muita gente. Realmente tá lindo, tá muito transformador. E façam. Tá, legal. E qual é a tua rede social? Camila Vettoretti. Camila Vettoretti, tem 2T, como é que é? 4 T's. V-E-T-T-O-R-E-T-T-I.
Tá, perfeito. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Sim, Como de costume. Camila, novamente, muito obrigado. eu que Foi incrível o teu agradeço. podcast, teu episódio. E tu vai voltar aqui, provavelmente com a Ingrid. E também, em algum momento oportuno, vai voltar aqui como co-host. Já vou dar esse spoiler, vai ser a primeira vez, vai ser desafiador. Porque eu sou aquele cara que quer tudo, né? Então, assim, ter outra pessoa aqui pra dividir vai ser bem desafiador pra mim. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio contigo sozinha, ou como co-host, ou junto com a Ingrid, talvez a gente possa responder essas tuas dúvidas, tá? Obrigado, Camila. Perfeito, eu que agradeço. Muito obrigada e aguardo a próxima. Perfeito. Então, pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, porque, ó, a gente tá com a meta de 1 milhão de inscritos até o final do ano. Chegamos agora em 59, vamos chegar a 60 ainda esse final de semana. Tu duvida? Olha aqui, no domingo. Dá uma olhada. Domingo a gente vai estar com mais 60 mil. É muito doido como o nosso canal está crescendo muito mais do que qualquer outro canal que esteja fazendo a mesma coisa que a gente. Aqui eu não estou colocando comparação nem nada, mas é para vocês verem a força de vocês, tá? Os outros canais são incríveis, tenho certeza que sim. Mas aqui eu estou colocando a força de vocês. Como vocês estão entregando ouro para mim também e para os nossos convidados. Então aqui é um momento onde que eu quero agradecer vocês por estarem aqui todos os dias nos meus episódios do podcast. E lá no final, quando a gente estiver com 1 milhão de inscritos, vocês vão poder comentar aqui nos comentários. Eu estava aqui quando tudo era mato. Pode ter Uhum. certeza. E eu vou lembrar de vocês, porque tem umas carinhas já que eu tô conseguindo me lembrar de algumas pessoas. Então tá bem legal. Muito obrigado, tá? E novamente, pessoal, se esse episódio foi incrível, aí sim você divulga para as pessoas que você acha que seria interessante, que elas poderiam resolver alguma coisa na vida delas, tá? O meu Instagram, pessoal, vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como o da Camila. O Instagram do meu podcast também. O canal de cortes. Ah, também outra coisa. Se vem acontecendo alguma coisa na sua vida, algum problema relacionado a qualquer área dela, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio eu posso encontrar um convidado que possa te ajudar ou não nessas questões, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.